E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres de História. Estamos aqui para mais uma aula e hoje vamos terminar a unidade 2 e já vamos começar a unidade 3. Terminando sobre pré-história e começando a falar sobre as primeiras civilizações ou as antigas civilizações. Beleza? Só antes de mais nada, deixa eu só fazer uma introduçãozinha aí para quem está chegando agora, para quem não lembra das aulas anteriores. O professor Adriano Leres está fazendo as aulas pelo YouTube. Eu optei por fazer dessa forma porque pelo Meet eu tive algumas dificuldades, alguns alunos não conseguiam entrar na aula no horário certo e por ser, vamos supor, a aula que eu dou de manhã, o aluno só conseguiria ver na parte da tarde, na parte da noite, que é quando o pai chega com o celular ou quando é que tem internet, ou ele consegue a do vizinho. Então eu falei, já sei, eu vou gravar no YouTube, o link fica disponível, ele consegue assistir a semana inteira, no dia que ele achar melhor, manhã, tarde, noite, madrugada, tá certo? Consegue assistir onde ele quiser, seja, sei lá, lavando louça, seja no banheiro, tomando banho, aí coloca o áudio lá para ir passando. Então você consegue ouvir, assistir essa aula no momento que você quiser, beleza? Eu recebi uma crítica em um dos vídeos aí, eu não lembro se foi na do primeiro, mas eu vou deixar aqui, eu tô fazendo isso para todas as salas que eu tô dando uma aula. Por quê? Teve uma pessoa, um pai, um aluno, não sei, que colocou assim, ó: professor Adriano, eu só queria sugerir para você falar mais devagar. Então, eu vou responder aqui para todos porque eu acho pertinente. Aulas na sala de aula, lá realmente eu falo mais devagar do jeito que eu tô falando aqui agora, entendeu? Então eu pergunto, vocês entenderam? Vocês querem que eu explique novamente? Então eu falo devagar dessa forma, eu brinco, certo? Porque eu tô interagindo com os alunos, eu consigo perceber quando eles estão acompanhando ou não. Agora, pela internet, a gente, assim, tem uma dinâmica diferente. Eu prefiro falar mais rápido, por quê? Porque o próprio YouTube, ele tem uma opçãozinha aqui embaixo que você modifica a velocidade do vídeo. Ou seja, se você acha que eu estou fazendo um vídeo falando muito rápido, você consegue chegar lá no vídeo, né, no ícone aqui, na velocidade do vídeo, e diminuir para -2, entendeu? Então eu vou falar mais devagar. Agora, se você achar que eu estou falando muito rápido, muito rápido, devagar, quer dizer, se eu estou falando muito devagar, e você quer aumentar a velocidade, você consegue clicar aqui também e aumentar a velocidade. Isso para qualquer outro vídeo. Então, por que eu estou falando isso? Porque você consegue otimizar o vídeo. Você consegue assistir mais vídeo em menos tempo. Então, um vídeo que era 10 minutos, você assiste em 5. Um vídeo que era em 10, você assiste... Um vídeo que era 20, você assiste em 10 e por aí vai, você otimiza o seu tempo, tá certo? Eu gosto de fazer muito isso para melhorar. Se você tem dificuldade auditiva, certo? Além de colocar um fone e aumentar o volume, você tem a opção também aqui de ativar as legendas, que eu acho que é Closed Caption. Você consegue ativar as legendas, então começa a aparecer legendinha aqui embaixo, isso é muito importante, tá certo? Então são algumas dicas aí que a gente consegue pelo YouTube, que pelo Meet já não consegue, tá certo? Além do áudio pelo YouTube ser bem melhor, o vídeo ser bem melhor, que eu consigo filmar com a minha câmera aqui, uma câmera bem legal, e consigo usar aqui ó, esse microfone, então o áudio eu acho que fica bem claro para você, diferente do Meet. Claro que se você quer interagir comigo, a gente tem os comentários, então você consegue deixar aí nos comentários, deixar um like para me ajudar aí. Nos comentários você pode deixar pergunta, você pode deixar crítica, você pode deixar sugestão e principalmente um elogio, porque a gente adora receber elogio, principalmente nesse momento de pandemia que a maioria tá meio surtada psicologicamente, beleza? Então é tão bom receber um elogio, saber que a nossa aula tá surtindo resultado, que os alunos estão gostando, que os pais estão gostando. Então deixa um elogio aí que é bom pra gente firmar essa relação, essa interatividade com os alunos, beleza? Então após essa introdução, né, nós vamos entrar na... e outra coisa, a lista de presenças são os formulários, que fica sempre na descrição do vídeo, mas espera que lá no final da aula eu explico o que vocês vão colocar no resumo da aula no formulário. Então não deixe de preencher o formulário que está na descrição do vídeo, tá bom? Então na aula de hoje nós vamos terminar o assunto das aulas anteriores, que é a pré-história. Pré-história, resumindo e revisando, é o momento da história que não tinha escrita. É aquela época que vai desde os homens das cavernas, que viviam da forma mais primata possível, tá certo? Da forma mais antiga possível, tá certo? Eles viviam nas cavernas, à base de caça, pesca, coleta e depois com o tempo, isso no período paleolítico. Já no período neolítico, eles passam a plantar e cuidar dos animais, que é a domesticação de animais, passam a ter um lugar só para morar, que eles se tornam sedentários. Então essa é uma revisão e o resumo das aulas anteriores, tá bom? Na aula de hoje eu vou falar o que faltou. Então na página 12 e 13 você tem acesso a essas 3 características aqui que nós encontramos na pré-história. É o início de tudo. Tinha arte na pré-história? Claro que tinha. Eu vou tentar colocar na edição aí os Domen, Menhir. O que são Domen, Menhir? São uma espécie de santuários, né? Que eles faziam algumas
práticas de religião ou de crenças, tá certo? Tanto que eu coloquei aqui santuário, que haviam santuários, um desses era os Domen, os menhir. Mas a gente pode estudá-los também como se fossem elementos da arquitetura, certo? Então eu vou colocar aí na edição o que é um Domen e o que é um menhir. Mas também nós podemos encontrar arte rupestre e parietal, né? A arte rupestre, que é feita nas rochas, nas cavernas, e a arte parietal também, que eles representavam o dia a dia desses primeiros agrupamentos humanos, certo? A ciência, aqui nós temos aqui um início, uma sementinha do que vai ser a ciência. Por exemplo, o sílex era uma espécie de metal, né? De metal não, né? Era uma espécie de rocha que eles utilizavam para fazer as suas primeiras lanças. E para encontrar esse sílex era um pouco complicado. Então a gente já consegue verificar aqui o início da geologia, que é o estudo das rochas, né? Mas também a zoologia, que é para procurar entender sobre os animais, né? A arte rupestre não deixa mentir, que eles passaram a entender um pouco os animais, qual que podia comer, qual que não, ou que cada um podia fazer, outro não. Anatomia também, porque alguns seres que foram desenterrados, que foram fósseis encontrados, é comprovado que eles tinham um conhecimento básico de autonomia. Bem básico, né? Autonomia não, anatomia. Um conhecimento bem básico de anatomia, porque eles faziam pequenas cirurgias. Então, de repente, alguém quebrou um braço, eles faziam pequenas talas, ataduras, etc. Havia conhecimento também em matemática. Claro que não é uma matemática como hoje, equação de segundo grau, tal, e função, e potência. Não era. Mas eles sabiam calcular tempo, essas coisas, que é essencial principalmente para o surgimento da agricultura, da plantação. É preciso compreender o clima, e as estações do ano, etc. Beleza? Crenças, eles haviam crenças, como por exemplo o hábito de se fazer funeral, né? Funeral quando a pessoa morre, que vai fazer o funeral, como é que vai enterrar a pessoa, principalmente quando enterravam com talismãs, com objetos que eram de valores, principalmente valores espirituais. Isso ajuda a entender a preocupação com a vida após a morte. Isso é uma característica das religiões, as religiões que trabalham com a ideia de uma vida após morte. Então, os seres da pré-história já tinham essa preocupação pós-morte. Tá certo? Isso pode ser comprovado também nas pinturas, nas cavernas que haviam lugares para praticar essas religiões, como também os santuários encontrados, como eu citei aqui, tá bom? E outra coisa, esses Dom e Menhir, né, tem um exemplo também que é o santuário de Stonehenge, não sei se é assim que fala, eu vou tentar colocar na descrição do vídeo também, o Stonehenge, que é encontrado, se eu não me engano, na Inglaterra, se eu não me engano, mas eu vou colocar na descrição do vídeo aí para que vocês, na edição do vídeo, para que vocês possam ter acesso, tá certo? É um templo solar, se eu não me engano, tem a ver com solstício de... Peraí, que eu vou pegar aqui na apostila para não falar bobagem. Aqui, ó. Tá na página 12. Então, a arquitetura desse período produziu grandes construções como o Domen e o Menhir. O santuário de Stonehenge, no sul da Inglaterra, é uma das primeiras obras arquitetônicas registradas na história. É formado por um enorme círculo de pedra erguidas a intervalos regulares que sustentam traves horizontais, rodeando outros dois círculos inferiores. Então, é isso. O conjunto está direcionado para o ponto do horizonte, onde surge o sol no dia do solstício de verão, indício de que eles destinavam as práticas rituais de um culto solar. Ou então era utilizado para observar os astros. Olha que legal é isso. Na pré-história, tá, gente? Tudo bem? Então, é isso. Agora vamos para a unidade 3. Nós vamos falar aqui agora sobre as antigas civilizações, ou civilizações antigas. O que é civilização? O conceito de civilização, ele está ligado com a ideia de civitar, que quer dizer cidade. Então, civilização é a ideia de unificação ou organização entre as cidades. Por isso que lá no final do período neolítico, os seres humanos eles passam a se organizar em vilas, né, agrupamentos humanos, vilas, e depois das vilas, cidades. E essas cidades, quando elas passam a se organizar entre elas, surgem as civilizações. O que é a civilização? Vamos destacar um exemplo. Só para concluir, então civilização vem de civitar, que é a cidade, que quem mora na cidade é o civile, né, o cidadão, o habitante, o citadino, né, o que mora na cidade. Então, as primeiras civilizações que nós vamos ter notícia é a Mesopotâmia, que depois eu explico melhor, tá, gente? Mesopotâmia quer dizer entre rios, que é o rio Tigre e Eufrates, que até hoje existe a região, é óbvio que existe a região, mas hoje nós podemos denominar essa região como Iraque, Irã, parte da Pérsia, que mais? Irã, Iraque, Pérsia, região da Península Arábica também, tá? É na região do Oriente Médio, resumidamente, a Mesopotâmia fica na região do Oriente Médio, juntamente com o Egito. Vocês já devem ter ouvido falar, e o Egito é bem mais famosinho,
por conta dos filmes, das múmias, das pirâmides, o deserto, o camelo, é isso. Então nessa região também habitavam os hebreus. Hebreus, se você não sabe, eu não lembro quem que é, são os povos que são relatados no Antigo Testamento da Bíblia. Eles que foram extremamente importantes aí para a criação de uma religião monoteísta, que acredita em um Deus só, né? Que no caso era Jeová, Javé, Iavé, depende da tradução, tá certo? E os fenícios. Os fenícios eram extremamente hábeis na arte de fazer a navegação, né? E também no comércio de madeira. Eles faziam comércio de madeira na região do Oriente Médio, navegando pelo mar Mediterrâneo. A Mesopotâmia. Vai ser a primeira vez na história da humanidade que vai surgir leis escritas, né? Que é o caso do Código de Hammurabi, tá certo? Então é importante também estudar a Mesopotâmia. O que todos eles têm em comum? Em comum, seja a Mesopotâmia, Egito, os hebreus, é a importância dos grandes rios. No caso da Mesopotâmia, eu já falei, o rio Tigre e o rio Eufrates. No caso do Egito, o rio Nilo. Por que é importante o rio, gente? Porque são regiões onde se moravam bastante pessoas e essas pessoas precisavam se alimentar. E para plantar, para fazer agricultura, você precisa de água. E a água não chega até para todos os lugares. Pensa aí você onde você mora na sua casa. Chega água na sua casa hoje? Claro que chega, professor. Então por que chega? Por conta do encanamento. Então, quem que fez o encanamento chegar até você? A Sabesp? Operários, trabalhadores trabalhando na Sabesp. Olha a importância de uma civilização. Isso é civilização. É fazer o trabalho distribuído, né, a divisão do trabalho, de forma que uns possam trabalhar para que a água chegue até sua casa. E de forma que essa aula de história também chegue até sua casa. Isso é uma civilização. Olha que coisa complexa, organizada. Então, esse, resumidamente, é o conceito de civilização. E para que eu estivesse dando aula aqui para você, eu tenho que receber um salário, que será de origem dos impostos de vocês, dos pais de vocês. Vocês estão entendendo? Isso é um conceito de civilização, tá bom? Então, essas primeiras civilizações vão organizar, distribuir, dividir o trabalho e principalmente organizar a agricultura, que é a plantação para distribuir os alimentos entre as pessoas, beleza? Normalmente quem vai fazer isso é o Estado, no caso do Egito, que tinha um faraó lá, depois a gente vai estudar melhor sobre isso, tá certo? Mas só para vocês entenderem, no caso dos hebreus tinha os patriarcas, tá certo? Depois vocês podem ler a Bíblia, quem lê a Bíblia já sabe o que eu estou falando, tá bom? Então, resumidamente, é isso aqui, certo? As primeiras civilizações. Para finalizar essa aula, a gente vai fazer um exercício aí que é bem legal, que está na página 5. Só um exercício só, tá aí uma parte gigante para você fazer um texto, se você quiser fazer texto. Você está dando para ver aí, focando. Tá bem claro aí, mas tá bom. Deixa eu abaixar um pouco a luz aqui. Aqui, ó. Agora acho que vai focar. Então, na página 5 da unidade 3, tá certo? Então tá escuro aí, mas é para focar a apostila aí, certo? Voltando aqui a iluminação. Então na página 5 da unidade 3 tem um exercício que é o seguinte. Eu vou ler o exercício, depois eu vou explicar ele melhor, tá bom? Após a leitura do texto, que texto? Tem uns textos aqui na página anterior, né? E principalmente aqui, ó. Estados Unidos encerra oficialmente guerra no Iraque com cerimônia em Bagdá. Certo? Os Estados Unidos fez uma guerra contra o Iraque. É uma guerra que eles alegavam ir em busca de terroristas, ir em busca de que o Iraque estava fabricando armas de destruição em massa, fazendo enriquecimento de urânio. Então é aquela coisa, os Estados Unidos tem isso até hoje. Tipo, nós vamos combater a corrupção no mundo, nós vamos combater o terrorismo, nós vamos salvar o mundo de uma ameaça. Pode ver, todo filme americano, eles sempre são super-heróis. E isso eles levam para a história também, para a vida real, tá bom? Então vamos lá. Após a leitura do texto, reúna-se em grupos e discutam sobre a situação atual do Iraque. Pesquisem, por exemplo, se o país conseguiu se reerguer após a guerra. Em seguida, apresente suas considerações para os colegas e professores. Então, não precisa apresentar para os colegas e professores, mas coloca aí no seu exercício aí na página 5. Sobre a guerra do Iraque. O Iraque conseguiu se reerguer após a guerra, então você vai pesquisar um pouquinho o que foi a guerra do Iraque, joga no Google aí se você quiser. Se você não quiser jogar no Google, tem um texto aí, ó, na página 4, falando um pouquinho sobre o exército americano que encerrou as guerras no Iraque. E também na página 3 e 4, está falando um pouquinho sobre a situação desses países atualmente, tá certo? Que é, por exemplo, a região que faz parte da Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, mas atualmente é o Irã, é o Iraque, é o Afeganistão. Então ela está aqui falando sobre o Afeganistão. Afeganistão, onde surgiu o líder de uma organização, vamos colocar terrorista, né? Que é a Al-Qaeda, chamado Osama Bin Laden, né? Que ele arrumou treta com os Estados Unidos, atribuem a ele a queda das Torres Gêmeas. Também podemos destacar o Líbano, né? Que é uma região também que faz parte da antiga Fenícia. Podemos destacar também Israel, aquele país Israel, que faz parte onde era
a Palestina, né, o atual Estado de Israel, onde viviam os judeus, e o Egito também, né, que é onde a gente vai estudar depois como a civilização egípcia. Então você registra aí sobre a guerra do Iraque e se o Iraque conseguiu se organizar atualmente, ou se não, se lá ainda tem guerras, conflitos, beleza? É isso que você vai colocar aí, beleza? E na próxima aula em diante, nós vamos falar sobre as civilizações da Mesopotâmia, mais propriamente só da Mesopotâmia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de acessar o link que está na descrição desse vídeo para você preencher o formulário da lista de presença, hein? Então coloca lá o seu e-mail, você vai preencher lá, né? Clicou no link, vai aparecer para você colocar seu e-mail, vai aparecer para você colocar o seu nome, coloca o nome certinho, coloca a sua sala, a sua escola, né? Sala, escola, turma. E também vai ter um espacinho aí para você comentar resumidamente o que foi a aula de hoje. Então você vai colocar: o professor finalizou sobre a pré-história, falando sobre a arte, a ciência e as crenças na pré-história, e já introduziu o tema sobre as antigas civilizações. É isso que você vai colocar aí, beleza? Não se esquece de deixar um like, deixar nos comentários aí o que você está achando desse tipo de aula, se você está gostando, ou se você tiver uma sugestão também, pode deixar nos comentários aí que o professor vai adorar, e principalmente elogio, tá bom? Elogio é muito bom porque faz muito bem para nossa autoestima, beleza? É isso aí, aquele abraço, desejo uma ótima semana ou final de semana para vocês, não sei quando é que vocês estão assistindo esse vídeo, um ótimo dia, tarde, noite, não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, e aquele abraço do professor Adriano Leres, valeu!